O Diário de Goiás traz mais uma entrevista no Viva Voz. Comigo, com Vacil Oliveira. Tudo bem, Vacil? Tá joia? Tá aí. E o nosso entrevistado Todos. É uma personalidade, Você né? pode apresentar o entrevistado. Senador, ex-senador, nosso nome de destaque aqui no estado durante muito tempo. Volta ao destaque agora, volta à evidência. Sempre um bom papo. Obrigado. Demóstenes Torres. Bom dia, tudo bem? Bom dia, prazer estar aqui, uma honra. Obrigado pelo convite. Demóstenes Torres teve recentemente importantes decisões que lhe deram a condição de voltar à atividade de procurador de justiça e, do ponto de vista político, tem aparecido também como um personagem da esfera política, também com interesses eleitorais. E é isso que nós vamos perguntar a ele sobre esse e outros assuntos. Você, internauta, pode fazer sua pergunta aqui pela live no facebook.com/Diário de Goiás. Bom, o senhor teve a última decisão, arquivamento do processo contra o senhor no Tribunal de Justiça de Goiás. O Supremo também reconheceu como inválidas provas coletadas contra o senhor. Agora, a briga jurídica não acabou. Quais são os próximos passos jurídicos que o senhor está dando? Olha, agora com a decisão do Supremo, que tornou inválidas as escutas, e nenhuma outra prova foi produzida, ao contrário, né, por mais de 5 anos o Ministério Público investigou e não encontrou absolutamente nada. O que eu tenho, aliás, é um atestado de idoneidade dado pelo Ministério Público. Foi feita uma perícia com base em dados do COAF, do Banco Central, de todos os cartórios. Investigaram a minha vida, vereadores, presidentes de associação de bairro, políticos. Enfim, o Ministério Público concluiu uma perícia atestando que meu patrimônio é inferior ao que eu poderia ter. E, com base nisso tudo, né, o Supremo também definiu que nada daquilo valia, porque foi feita uma investigação por mais de 4 anos no primeiro grau. E mesmo sem conclusão alguma, isso foi remetido para o Supremo. Com a invalidação das provas, todos os processos que haviam e ainda há, né, em andamento, eles morrem. Então, a primeira decisão foi do Tribunal de Justiça, mas tem a ação civil pública pelo mesmo fato e tem processo administrativo no CNMP também pelo mesmo fato. No Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o andamento do processo administrativo por considerar, já mesmo antes daquela decisão, que não tinha consistência. Mas agora eu entrei também no Supremo Tribunal Federal pedindo para que o processo administrativo seja julgado. E agora vou entrar no Senado, porque lá o processo está findo, senão automaticamente também ele estaria morto, pedindo para que ele seja reavivado e que seja considerada essa decisão do Supremo. E o Senado vai dizer se eu posso voltar ou não a ser senador, porque é um poder, né, autônomo, e quanto à questão da minha elegibilidade, que eu não posso candidatar, a não ser em 2022 para duas vagas, né, porque eu estou inelegível até 2023. Deputado federal e senador que tomam posse no dia 1º de fevereiro. É muita coisa para tão curto espaço de tempo, não? Não, já foi pior. Então, eu acredito que o Senado decidindo a favor, ok. Se decidir contra, eu vou fazer uma reclamação ao Supremo dizendo que a ordem está sendo descumprida. Mas tem prazo para isso ou não tem? O Senado, ele pode não apreciar, não é? Ficar com o processo guardado por um tempo, e se isso acontecer também eu faço uma reclamação. O Senado pode indeferir, né? Dizendo que tem autonomia para decidir o que quiser, inclusive com base em provas ilegais, o que não é verdade, né? Mas pode decidir assim. E se decidir assim, eu faço uma reclamação no Supremo. Se decidir conforme a lei, está tudo ok. Você acredita que dá tempo ainda de retomar o mandato? Eu posso me filiar, porque muita gente confunde e diz que eu não tenho direito político, ou que tem direito político suspenso. Eu sou só inelegível. Eu posso votar, eu posso
filiar, eu posso presidir partido político, né? Eu posso ter todas as atividades, menos ser votado, porque eu decidi não renunciar. Eu decidi até o fim, eu preferi que o Senado me julgasse. Então, eu acredito piamente que vai dar tempo, até porque até o prazo de julho do ano que vem, né, no início aí se não mudar a lei eleitoral, né, do registro de candidatura, eu posso obter uma decisão favorável. Mas devo, se entender que devo ter uma atividade partidária, devo me candidatar, eu devo fazer isso também até o final de setembro. Agora, o senhor também vai depender dessa boa vontade aí do Senado. E já tem lá ou do Supremo, né? E tem lá no Senado, tem um senador já no exercício do mandato Sem que dúvida. Bem entrosado lá. Sem dúvida. Politicamente, acha viável? Acho viável, né? Vou fazer o pedido Tem interesse integral. desse Senado em perder o senador que já está lá para poder... Pois é, o Senado pode fazer uma modulação de efeitos como faz o Supremo, né? Reconhecer que isso tem pertinência, né? Mas dizer, olha, como tem um outro senador aqui que se dê apenas a elegibilidade ao Demóstenes. O Wilder, o senhor acredita que vai trabalhar, o Wilder Moraes, que foi quem herdou o mandato, vai trabalhar a favor? Eu acho que ele vai trabalhar para manter o mandato dele, mas eu acho que ele pode trabalhar tranquilamente para que eu possa me tornar elegível. Né? O senhor foi convidado para o aniversário dele ontem? Fui. E foi? Não foi? Não fui porque morreu o avô de minha neta, que não sou eu, né? O outro. Então eu fui ao velório e ao enterro posteriormente, então não tive como ir. É justificável. Não? E como é que está a relação com ele? Muito boa, sempre foi boa. Sempre foi muito tranquila, transparente, sem problema. Alexandre Carvalho pergunta, com tantos escândalos aí na política, o senhor ainda tem coragem para continuar na política e querer voltar? Olha, veja só, quem saiu como eu saí, tem sempre vontade de reescrever a sua história, né? Eu acho que fui um senador produtivo. Outro dia, fazendo um levantamento com o meu ex-assessor Nilson Gomes, que hoje trabalha com o senador Wilder, nós chegamos à conclusão que eu interferi decididamente em 181 leis no Brasil. A lei de transparência, fui eu que relatei na Comissão de Constituição e Justiça, o divórcio direto, que não havia, você tinha que fazer uma separação antes, para 2 anos depois fazer um divórcio em cartório, Lei Maria da Penha, que eu comecei como lei Consuelo Nasser, foi transformada em Maria da Penha, crimes sexuais, né, hoje o homem pode ser estuprado, né? Antigamente era chamado de atentado violento ao pudor, estupro de vulnerável, todas as leis sobre pedofilia, Código de Processo Penal, essas medidas cautelares, quem iniciou o procedimento a discussão sobre delação premiada. Então, assim, eu tenho serviço prestado. E não tem a medida... Eu até fui dar uma entrevista outro dia numa emissora de televisão, o repórter me disse o seguinte, olha, tem muitas pessoas que têm um conceito que não é muito bom do senhor. Mas, perguntado por quê, ninguém sabe exatamente o que eu fiz. Né? Porque eu fui acusado de ser amigo do Cachoeira, de ter um telefone que ele me deu, que a secretária do governador também tinha, vários deputados federais, estaduais, né? Então, de tomar 3 garrafas de vinho, de pegar uma carona de avião, ou seja... Fazer um discurso de moralidade tão forte quanto o senhor fazia, ser descoberto numa relação que o senhor não admitia, numa amizade, que não era conhecido, isso não criou Tanto criou que eu fui mandado embora do Senado, mas eu acho que mais não... Isso não tem peso? Não pelos fatos, não tem peso. Eu confesso que houve erro. Agora, o que não houve foi crime. Eu fui acusado de ser criminoso. Isso eu não fui. Não, em nenhum momento apareceu o senador Demóstenes desviando dinheiro de estrada, de hospital, de Petrobras, de Eletrobras. E convenhamos, o juiz que quantificou isso... quantificou como uma balela né? Pois é, mas a maior frustração dessas pessoas não é justamente pelo discurso da moralidade, não foi aí que foram contrariadas, traídas, muitos consideram assim? Eu não me considero traidor de ninguém porque a massificação da notícia foi muito grande, né? Mas
Se você enxugar o que tinha, absolutamente não tinha nada, né? Agora, eu era amigo do Carlinhos Cachoeira. E aí me perguntam, mas o que você fez por ele? Aí nunca teve um projeto de jogo no Senado enquanto eu estive lá, né? Nunca teve o projeto que tinha e que eu falo, consultando na internet, estava na Câmara dos Deputados. Projeto apresentado pelo ex-senador Maguito Vilela, aprovado em 2002. Eu entrei no Senado em 2003. E quando eu saí em 2012, isso também não estava lá. Agora, poderia ter defendido o jogo abertamente, sem nenhum problema. Naquela época eu era contra. Hoje eu sou a favor da legalização. Hoje o projeto de transformação de alguns locais com jogos autorizados, como Caldas Novas, por exemplo, já está em andamento, né? Inclusive o Ministério do Turismo defende. Sem dúvida. Então, assim, eu hoje acho que tem que ter alguns lugares que tem que ter, sim, atividade de cassino e tal, porque o mundo inteiro tem. Muitos brasileiros saem daqui para jogar lá fora. Vai no Uruguai, no Paraguai, no Chile, na Argentina, é cheio de brasileiros jogando. Então, o Ministério Público, que é o principal oponente, diz que aí tem lavagem de dinheiro, pode ter lavagem de dinheiro. Mas eu pergunto, qual a atividade hoje que não tem lavagem de dinheiro? Depois dessa mega investigação, nós estamos vendo bancos, construtoras, todo lugar, agência de publicidade, tudo faz lavagem de dinheiro, escritório de advocacia, não é? Isso, não vou dizer que é uma atividade generalizada, mas quem quiser fazer lavagem de dinheiro faz e depois paga as consequências. A grande notoriedade do senhor, além do trabalho desenvolvido como senador, foi justamente o discurso, aquele discurso da moralidade. Como retomar esse discurso, ou não é esse interesse? Não, sim. Cobrando do PT, como o senhor cobrava, posicionamentos, atitudes, comportamento que o senhor também foi pego no contrapé dele. Não fui pego, eu insisto, eu não fui pego no contrapé. Na realidade, se eu quisesse me enriquecer como senador, eu teria me enriquecido. Eu não iria tomar a garrafa de vinho e pegar uma carona de avião ou coisa semelhante, que é trivial, mas que pegou. Eu teria roubado da Petrobras milhões, não é verdade? Como todos aí que estão aparecendo. Ou a Eletrobras, eu era um senador importante, era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, líder do DEM. Se eu quisesse fazer alguma coisa errada, em profundidade, eu teria feito. O senhor se arrepende de alguma coisa, por exemplo, da amizade, de não ter tornado público a amizade desde o início? Eu até disse no discurso, usando um brocardo, o discurso de despedida do Senado, usando um brocardo romano, que é surrado, mas é verdadeiro, que a mulher de César não basta ser honesta, ela também precisa parecer honesta. E naquele momento eu não pareci. Então, houve, além de tudo, um massacre aí durante 5 anos. Eu só tenho 1 semana e meia que eu tenho uma decisão favorável e resolvi aparecer para discutir todas essas situações. E depois dessa decisão, o senhor está aparecendo mais, está conversando mais com pessoas. Como é que as pessoas têm se dirigido ao senhor? Olha, agora na porta aqui da sua emissora, né? Eu fui cumprimentado por muitos que esperam a minha volta. E há outros que declaram abertamente que não votariam, especialmente em redes sociais. Mas rede social, você sabe, né? Rede social você tem contra, tem a favor, tem contratados para fazerem o serviço, mas faz parte, né? Eu não poderia querer ter o mesmo tratamento depois de tudo que aconteceu, né? Que a irmã Paula, ou do arcebispo de Goiânia, ou de um evangélico. Então, eu vou ter realmente que me explicar. E é isso que eu estou fazendo. Mas o senhor está afastado do Twitter desde 2012. Volta? Vai voltar que dia, afinal de contas? Vamos ver, né? Porque veja que, apesar de tudo, mais da metade dos meus seguidores ainda estão aí, né? Twitter, Facebook e tal. Talvez eu faça um blog, né? Um blog de opinião, né? Tem muita coisa para dizer, para escrever. E isso pode ser importante para mim. Eu não vou que discurso que dá para adotar agora, senador? Olha, vai ser sempre cobrado pelo... Eu vou sempre manter o meu discurso da eficiência, né? Eu acho que, por exemplo, quem fez a lei da ficha limpa, né? Que decidiu fazer, o presidente da CCJ, então não dava nem para votar naquela... Eu peguei a própria relatoria para fazer isso. E fiz
né? Um monte de atividades que contradiz exatamente o contrário do que foi posto, né? Não me arrependo de ter a amizade, muito pelo contrário. Logo depois o visitei várias vezes na situação difícil que está, porque senão eu seria um cachorro em não reconhecer que eu tive sim aquela amizade. Agora, o que não pode acontecer é a confusão, né, de que aquilo maculou uma carreira porque tinha um relacionamento. Se fosse assim, pais não podiam conviver também com os filhos drogados. O advogado Danilo Rios, o senhor conhece? Muito. Ele é secretário. Está aqui com a dúvida. O senhor vai para a base de Daniel Vilela? Não. É o seguinte, o que eu disse é que eu pretendia voltar. E se pretendesse voltar, eu voltaria, tentaria voltar pela base do governo, a não ser que o governo não me quisesse, né? Só que depois que eu fiz essas declarações, o PSDB já me convidou, o PP ontem, abertamente, o senador Wilder, que é presidente, me convidou. Quem mais? Né? O PSDB convidou para afiliar no Para afiliar no PSDB. O PTB também me convidou. Também? O PSDB, dos partidos grandes. Do PSDB, a fonte do convite é de quem? Foi o vice-governador Zé Elison. Né? Do PTB foi o presidente do partido, Jovair Arantes. Então, eu vou, primeiro, ver que não vou também entrar para não ser candidato. Vou fazer. E segundo, se isso puder acontecer, eu vou verificar se eu tenho chance ou não de ser eleito. Não vou entrar para fazer figuração. Então, Moacir Stones recebe aqui questionamento também do internauta. O senhor teve aqui a consideração do Júlio Ribeiro, que o considera como o melhor secretário de Segurança Pública que Goiás já teve. Então, é um a favor. Mas também tem, o senhor tem aqui as reações adversas, né? Como da Juliana Tavares, que olhou assim, fez aquela carinha de Facebook, né? Carinha raivosa, e que, de certa forma, um contrapõe o outro, né? Mas fora Demóstenes. E tem o cidadão, qual cidadão que escreveu isso aqui? José do Nascimento. José do Nascimento escreveu fora Demóstenes. Então, mostrando essa, né? Cada qual, espero que à medida que o tempo passe, que analise os fatos sem muito ódio, mais os fatos mesmo, o que aconteceu, as pessoas vão chegando a esse entendimento. Algumas reações duras de raiva. O senhor não teme isso numa campanha? Não, não temo. Não temo. Nós temos aí eleitores de todos, né? Como eu disse, acabei de ser parabenizado, praticamente cercado aqui na porta, pedindo para eu voltar. Então, vamos considerar que essa é uma reação também legítima. É o prédio São Judas Tadeu. São Judas Tadeu é um santo aí que ajuda pessoas em causas importantes. Tomara. Você que é católico, fervoroso, Vácio, São Judas Tadeu é para isso mesmo? Todos os santos ajudam. Tá bom, então. Para baixo, né? O senhor disse que tem feito... Para baixo como assim? Para baixo todo santo ajuda. Para cima a coisa toda muda, né? Você tem feito muita pesquisa. Isso é real? De acompanhamento? Eu tenho alguns amigos me dão acesso a essas pesquisas, né? Que tipo de pesquisa o senhor tem? Qualitativas, principalmente, né? De avaliação do senhor? Algumas têm avaliação de imagem, né? É bem melhor do que foi. É pior do que foi e é melhor do que foi, né? Dependendo da ocasião. O tempo vai passando, vai melhorar. Exatamente, sem dúvida. Agora, numa entrevista à Fabiana Puccinelli, do Jornal Popular, que nossa colega e recebe o nosso bom dia também. Boa entrevista. Uma excelente entrevista, que ela também, né? Dela, da Fabiana. Há que se registrar. O senhor disse que não mexeria com tanta popularidade, mas que a ideia de que o senhor não queria ser não seria mais um superstar? Eu digo o seguinte, a popularidade fácil é mais ou menos como a impopularidade fácil, né? Ela se reverte, né? E acho que é melhor fazer um trabalho mais centrado no que é produtivo, o que eu não deixei de fazer, mas exclusivamente isso, né? Não quero mais, de forma alguma, ter aquele relacionamento que eu tinha,
promover festas, receber gente o tempo todo. Eu quero centrar no meu trabalho. O meu trabalho é produção, ligado a estudo, ligado à eficiência. Como eu disse, se forem pegar o que foi feito no Senado por mim, primeiro, fui em quantidade o maior relator da história do Senado. E em qualidade, eu acho que também estou lá no topo. Então, isso, creio que na hora H vai pesar. E falar em reações, o Odécio Antunes diz que vota no senhor precisa votar, fez muito por Goiás e pelo Brasil e foi melhor secretário de Segurança Pública. A Maria Helena também diz que o senhor também foi um bom secretário de Segurança Pública. Ela diz o melhor, né, que Goiás já teve, isso não se pode negar. O mesmo diz o Leomar Pinheiro. José do Nascimento diz, sem ódio, mas o povo não aceita a sua volta. As pessoas ainda se lembram muito dessa história. Mas o que é o povo? Porque aí nós temos, temos três aí que também acho que fazem parte do povo, né? Sim. Então, como eu disse, é uma coisa meio contrabalançada, né? Respeito a opinião dele. Mas vamos ver se o povo aceita ou não. É o eleitor que decide, não é verdade? É isso que me proponho. Nesse ambiente de crise da segurança, essa imagem, né, de bom secretário de Segurança Pública traz, então, um recall positivo para o senhor? Com certeza, porque na realidade, onde eu passo, eu me dedico a trabalhar. Quando eu peguei o Ministério Público, era procurador-geral, o Ministério Público tinha a metade do 7º andar do centro administrativo como estrutura. Não tinha nada. Estruturei o Ministério Público. No Senado, o Ministério Público se transformou hoje nessa potência principalmente graças ao meu trabalho. Fui eu que incluí na reforma que o Ministério Público podia e teria todos os direitos equivalentes ao Poder Judiciário. Então, salário do Ministério Público, atuação do Ministério Público, as leis que possibilitaram o Ministério Público fazer isso tudo, fui eu que fiz. E não me arrependo de ter feito, porque eu acho que é um instrumento valioso. Então, é por isso que eu digo, quando o cidadão for pesar o que eu fiz e o que eu ainda posso fazer, porque eu estou me sentindo um Napoleão em Elba, né? Como em Alba, assim? Né? Com uma capacidade imensa de produzir e impossibilidade de fazer. Está preso. No sentido não é verdade? da atividade. Então, eu tenho muito que fazer, penso. Acho que eu fiz muito bem para Goiás, claro, né? E, claro, também paguei pelos meus pecados. Quantos pagaram como eu paguei? Não é verdade? Quantos pagaram? E olha, repito, jamais fui acusado de tirar um centavo dos cofres públicos. Nada. Aliás, o Ministério Público, como eu disse, abriu um processo de investigação por enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro. E o Ministério Público me deu esse atestado. Então, acredito que as pessoas, quando começarem a ter noção da realidade, por que eu saí lá do Senado, na verdade? Na verdade, foi feito logo uma sessão em que todos os senadores presentes me hipotecaram apoio. Mas logo em seguida veio o viés político, porque o mensalão ia ser julgado e algumas pessoas que estavam envolvidas no mensalão acharam que por minha proximidade com alguns ministros do Supremo, algumas autoridades importantes, podiam melar o mensalão. E ainda tinha um ódio grande que o ex-presidente Lula tinha, especialmente do governador Marconi Perillo. Então resolveram fazer a destruição de reputação. E o único que acabou indo para o espaço fui eu. Quantos deputados federais não tinham as mesmas ligações que eu tinha? Isso não era uma ligação criminosa. Mas se tivesse que punir, tinham que punir todo mundo, não é verdade? Senador, esse é o jogo da política. Sem Todos dúvida. Jogam desse jeito. Sem dúvida. E mesmo que tenha tido essa ação do PT e várias informações, o fato é que pegaram o senhor também no contrapé. Agora, e esse é um fato. Como agora pegaram também PT, PSDB, pegaram só que no não tem nenhum do processo no discurso, Conselho de Ética. Lá tem senador que desviou 40 milhões, 50 milhões, 60 milhões, 2 milhões, e não tem nenhum processo. Por que aconteceu isso? Então, por que aconteceu só comigo? Se os fatos hoje são muito mais graves do que aconteceu comigo.
Mas isso então, não era próprio, até pela evidência que o senhor tinha? Não, aí eu concordo completamente. Então, o sucesso é que... Exato, exatamente. Eu fui vítima do sucesso e de várias leis que eu fiz. A lei da ficha limpa, inclusive. Eu estou inelegível por conta de uma lei que eu fiz. Bom, Demóstenes, o senhor tem aqui mais algumas mensagens. O Luiz Carlos Fernandes teria coragem de condenar o governo do Estado se dependesse do senhor? Condenar? Usou aqui essa expressão, condenar? Não... Olha, eu não sou juiz, né? Mas dentro dos fatos que existem, poderia condenar ou absolver, se fosse juiz, né? Entendo. Depende do fato. O Fernando diz que a história, e tem a ver com o que nós falamos aqui agora há pouco, o senhor argumenta agora há pouco, o senhor foi a maior decepção política goiana. Então, é isso que o senhor tenta agora? Desmontar essa decepção? Sem dúvida. É isso que eu tento fazer. Ele tem toda a razão. É isso que eu quero mostrar. Primeiro, vamos analisar de que eu fui acusado, né? E aí, isso tem consistência? Por que o Supremo me deu ganho de causa? Por que o Ministério Público fez essa perícia? Porque a prova foi... não é nem prova, né? Só interceptação. Como eu disse, não existe uma testemunha, não existe um documento. O fato mais grave apontado contra mim foi o ex-procurador Gurgel dizer que eu tinha depositado na minha conta R$1 milhão. E isso foi provado que era mentira. Então, não existe nada, nunca existiu nada. Existia e eu sempre admiti. Amizade. O Ministério Público errou com o senhor, então? O Ministério Público foi muito severo comigo. Eu digo que o Ministério Público, aliás, exatamente, né? Foi muito severo comigo. Mas, como eu disse, não guardo mágoa, porque também foi o mesmo Ministério Público que me absolveu de acusação de lavagem de dinheiro, de enriquecimento ilícito, me fez essa perícia. Então, as coisas são evidentemente assim. Às vezes contra, às vezes a favor. O Paulo Menezes, ao contrário, diz que o senhor foi injustiçado. O mesmo senador que cassou o mandato dele é o mesmo que arquivou o processo contra Aécio, isso é o Brasil. O mesmo senador, não, o mesmo Senado, né? Demóstenes foi o melhor secretário de Segurança Pública e o melhor senador de Goiás que Goiás já teve, concluiu ele. Eu lhe agradeço. Muito obrigado. Ou seja, diz que eu fui injustiçado. É isso que o senhor está querendo mostrar agora, né? Francamente, tirando essas opiniões desembasadas, digamos assim, mas respeitáveis. Por quê? Porque eu sofri um massacre. Então, como disse o repórter que fez essa matéria, que perguntou para várias pessoas, algumas até apareceram, mas o que foi mesmo que o Demóstenes fez? A pessoa não sabe. Então, eu pretendo ter debates como esse aqui, dizer, olha, eu fiz isso, me julguem. Julguem nas urnas. Se eu não merecer voltar, ok, eu respeito a decisão popular. Vacil, nós falamos aqui no dia a dia de muitas coisas que envolvem os fatos da Lava Jato, que envolvem os fatos de delações. E o caso do senhor vai, de certa forma, tem algum sintoma do que os tribunais superiores vão decidir sobre esse caso da Lava Jato? Que é o caso da prova, inclusive, coletada de forma ilegal? Tem que ver o seguinte, cada situação é uma situação, não é? Nesse caso, evidentemente, os grampos que foram feitos por um juiz de primeiro grau. Foram feitos pelo Ministério Público de primeiro grau, pela Polícia Federal de primeiro grau. Duas investigações. Uma que ficou paralisada no gabinete do Procurador-Geral da República por 1 ano e meio. E uma outra que eles tinham desde o primeiro instante, né, sabiam que era eu, tinha que remeter para o Supremo. Então eu digo que isso aí, inclusive, antigamente os processos nos tribunais eram amarrados com barbante, vocês se lembram? Vocês não são assim, vocês são novos, né? Mas assim, lembra que os processos eram amarrados do barbante. Então eu chamo isso inclusive de teoria do barbante. O sujeito tem que amarrar e remeter para o Supremo. Aí as pessoas dizem, mas o Supremo não faz nada. Olha, o Supremo é que está referendando o que está acontecendo hoje no Brasil. Então, ao contrário do que se diz, o Supremo, embora não tenha vocação penal, os ministros estão decidindo e estão penalizando duramente essas pessoas. Agora, faço até uma comparação, né?
por que que elas estão em imensa dificuldade, inclusive os meus acusadores e eu não. Inclusive na esfera do concreto, é que o direito você aprecia preliminar, depois você aprecia o mérito, não é? Então, o que tinha contra mim? O que tinha contra mim era essa acusação de o Carlinho Cachoeira ter depositado 1 milhão na minha conta. E foi visto que era mentira, que não tinha consistência. Então, muita coisa foi produzida, inclusive só para produzir notícia mesmo. Além disso, mais nada. E como, outro dia, por exemplo, uma repórter da Globo, quando o Carlinho Cachoeira foi preso novamente, disse que eu não se lembrava mais do que acontecia. Então, mas o que aconteceu com esse senador Demóstenes? Ele foi acusado do Carlinho Cachoeira pagar despesas pessoais dele. Agora, eu fui acusado disso. Quer dizer, nem a repórter da Globo sabe o que aconteceu. Isso não faz parte da denúncia. Exatamente, pagar despesas pessoais. O sujeito comprar uma cueca para mim, comprar um paletó. Ué, tenha paciência. Então, é isso que acontece. A pessoa, sem saber o que foi que eu fui acusado, já depois de nem se lembrar mais, começa a inventar, né? Isso foi uma repórter da Rede Globo. Ele foi acusado de pagar despesas pessoais minhas. Então é isso. E sai na televisão, e eu vou fazer o quê? Só se eu vou processar, mas eu vou processar todo mundo que falar uma coisa dessa? O DEM foi correto com o senhor? Não, foi absolutamente incorreto. Ao contrário do PSDB, que levou o Marconi até o fim, o DEM foi cachorro comigo, digamos assim, né? Então, alguma mágoa do senador? Não tenho mágoa de ninguém, Ronaldo mas Caiado? o partido, na hora H, pulou fora, né? Então tem uma turma, até brinco, usando a expressão do interior, tem uma turma que não pula em galho seco, né? Só quando está frondoso, não é verdade? Só quando não vai cair. Então, em relação a pessoas, não, mas o DEM não foi Senador absolutamente... Ronaldo Caiado, foi correto com o senhor? Olha, o que eu tinha a dizer a respeito do senador Ronaldo Caiado e o que ele tinha a dizer a meu respeito, nós fizemos isso publicamente numa troca de insultos, digamos assim. Aquela matéria do Diário da Manhã. Isso, o que é próprio do jogo político. O senador me disse que ia processar. E eu disse que faria exceção da verdade. Como ele não me processou, eu também não tenho como prosseguir. Eu entendi como ele querendo contemporizar. Eu não tenho razão nenhuma para tentar destruir qualquer político nesse tipo de jogo. Não tem razão nenhuma para prosseguir uma coisa que não tem mais motivação. Agora, eu que fui atacado, né? Eu estava tranquilo dentro da minha casa, fui atacado e não sei nem porquê. São duas amizades com um destino diferente. Cachoeira preservou, com o Ronaldo Caiado acabou? Total, é verdade. É isso mesmo. Agora, não com aquela intensidade naturalmente, né? Porque as coisas mudam muito, né? Mas assim, eu acho que... Intensidade o quê? A amizade? Frequência. Amizade, frequência, essa coisa toda. Mas a amizade com o Cachoeira hoje não é mais a mesma? Não, mas eu respeito, né? E com o Ronaldo Caiado, tem alguma chance de retomar a amizade? Não, escuta, essa é uma coisa absolutamente pessoal, né? Então... Mas é um assunto que incomoda o senhor, né? Um momento agora, o senhor estava tranquilo. Não, mas eu continuo tranquilo. É que, sinceramente, isso para mim passou. Né? Mas é um assunto ainda ruim, né? Passou. Eu acredito que é ruim para ele também, né? Então, assim, um assunto que... né? Não vale a pena se lembrar. Mas se provocado, o senhor voltaria um dia àquele assunto publicado naquele artigo no Diário da Manhã? Olha, eu não vejo nenhuma possibilidade disso acontecer, de eu ser provocado ou de provocar. Eu faria isso por quê? Qual a razão? Ou ele faria isso por quê? Mais alguém no DEM que o senhor lembra que não foi correto na época? Não, eu acho que o DEM, de uma forma geral, me abandonou, né? Muita gente, inclusive, escreve aí que eu fui expulso do DEM. Isso nunca aconteceu. Eu saí do DEM 2 anos depois, enderecei um expediente ao presidente do DEM de Goiás pedindo a minha desfiliação. E pronto, fui desfiliado. Isso não é um gesto do DEM, não ter expulsado o senhor? Não. Me expulsar por quê? Né? O DEM sabia que não tinha nada. O DEM só foi covarde. A defesa poderia ser feita de forma mais contundente. Não, podia ser feita, né? Ela não foi feita. Todos
Aliás, muitos jornalistas depois me disseram que até o meu sucesso incomodava o próprio DEM. Não é verdade? Porque tinha muita gente que tinha lá, que já estava, não vou dizer que morto politicamente, mas que com a minha saída ganhou novo fôlego. Né? Agora, o senhor era um candidato a presidente que, de repente, foi para uma outra situação completamente diferente. Como é que o senhor se sentiu nesse processo? Olha, eu passei por tudo, né? Eu cheguei a visitar algum dos círculos do inferno lá do Dante, né? Eu realmente fui massacrado, digamos assim, né? Então, e por isso eu tenho hoje uma compreensão de vida muito diferente da que eu tinha antigamente. Tenho os mesmos valores, meus filhos têm os mesmos valores, minha neta, minha família toda de uma forma geral. Mas eu deixei de ser aquele julgador implacável, né? Aprendi com o sofrimento que tem muita coisa além da nossa visão. O senhor escreveu nesse processo? O senhor sempre foi de escrever bastante? Eu escrevi muito. Tem memória disso? Eu tenho memória e tenho um livro pronto. Eu fui convidado pela editora, melhor dizendo, pela Resistência Cultural, né, para fazer um livro. O editor José Loredo, eu tenho esse livro praticamente pronto. Só Vai que publicar agora? Não, acho que não é hora, não. Deixa, eu não quero... Conta muita coisa? Não, eu conto o que aconteceu comigo, o que eu descobri. À medida que as pessoas, especialmente do processo, né, as pessoas que eu imaginava que estavam do meu lado no Senado, o que elas passaram a fazer. Então, a reação das pessoas, né, especialmente os mais próximos, politicamente. Então, eu digo o seguinte, eu aprendi principalmente com os mais pobres, os mais humildes e os políticos menos graduados. Como assim? Aprendi sobre lealdade, sobre tolerância, sobre perdão, né? Agora, com os maiores, eu aprendi sobre traição, né? Então, acho que não está na hora de escrever. Como disse agora, a lista dos traidores, então, está aumentando. Não é isso. Eu digo só o seguinte, porque existem grupos também no Poder Judiciário, no Ministério Público, na OAB, isso é comum. Também é uma luta de poder. Também é. Na imprensa vocês devem ter rivalidades. Isso não é possível a gente ser unanimidade, não é? Até porque, como dizia... Nós falamos que tem umas panelinhas, né, por aí. Aqui tem a panelinha do Vaceu, né, tem uma panelinha do outro lado. Isso acontece naturalmente, mas eu acredito que vou chegar ao fim desse processo. A interlocução com os políticos, de uma forma geral, o senhor sempre tinha Iris Rezende, Marconi Perillo, continua? Não, veja só, eu continuo sendo, eu que até disse isso, uma espécie de consultor político. O popular só diz que é mãe de Ná. Mãe de Ná é porque eu acerto as previsões, né? Quem vai ganhar e tal, como é que vai ser o jogo. Como eu conheço muita gente, então assim, já sei mais ou menos o que vai acontecer, o que é o comportamento de cada um. Então, o que eu disse é o seguinte, olha, em relação ao Zé Elton, ele sempre foi leal, amigo, nesse período todo, desde o primeiro momento. Ele não ficou constrangido, ele gosta de andar de moto, né? Então pegava a moto dele, parava lá na porta de casa, eu falava, entra pela garagem, eu falava, não, vou entrar pela frente mesmo. Quer dizer, então uma pessoa assumida, né? No bom sentido, não é verdade? Uma pessoa que tem lado, tem caráter e tal, né? Com o governador Marconi, foi uma relação mais protocolar, né? Por quê? Não que, ao contrário, quando eu quero falar com ele, falo, mas nós não temos mais aquela velha amizade, né? E com o deputado Jovair Arantes, sempre muito bom. Esses partidos políticos pequenos, praticamente todos os presidentes me visitaram, querendo que nós tivéssemos um relacionamento. Eu tenho esse relacionamento. Com o Iris Rezende não aconteceu mais, nunca mais o vi, né? Mas eu torço para que ele dê certo. Eu considero um bom administrador, acho que ele vai dar a volta por cima nesse início meio, né, tumultuado. Eu vejo aí o que ele está fazendo com a Comurg, é preciso ter coragem realmente para revitalizar a empresa, senão vai ter que ser vendida, né?
e torço para que ele dê certo. Eu considero, as dificuldades iniciais, eu considero um bom prefeito. Um bom prefeito, mas não é um ótimo prefeito. Ele já teve outras gestões melhores, mas eu digo o seguinte, a situação é tão ruim hoje. Que bom está ótimo. Praticamente todo prefeito, você tira alguns, todos estão numa dificuldade tão excessiva que é capaz que o ano que vem os prefeitos estejam numa situação ainda pior, né? E aí, são os verdadeiros cabos eleitorais, são pessoas que abraçam as campanhas, né? Mas os municípios estão em dificuldade, o Brasil está em dificuldade. Essa crise com o presidente Temer, né, é pior ainda. Agora que nós imaginávamos que nós iríamos respirar, que ia crescer. O que é a previsão dos que a mãe do de tarô? Nadir sobre... A mãe Demóstenes está falando sobre esse negócio, no bom sentido. Se ele continuar com só entre aspas, né? Se não aparecerem fatos novos, gravíssimos, que tudo indica que pode aparecer, ele consegue respirar e consegue ficar até o fim do mandato. Se aparecer mais alguma coisa, além dessa denúncia, parece que tem uma delação do doleiro Lúcio Funari, que é muito grave em relação a ele, isso pode agravar ainda mais o quadro. Hoje ele não tem apoio popular, só tem apoio político. Esse apoio político é decisivo, porque uma denúncia contra um presidente da República precisa de ter 2/3 para ser aceita, né, para o Supremo continuar a processá-lo. Se não suspende, quando ele deixar o mandato, continua. Hoje, a situação dele é de poder conseguir terminar o seu mandato. Mas se isso não acontecer, se esse Lúcio Funari realmente, também o Eduardo Cunha, parece que está fazendo uma delação, e como são do mesmo grupo, pode-se pressupor que pode piorar a situação dele. E se essa situação piorar, nós vamos acabar tendo eleição indireta, né? E essa eleição indireta... Quem tem chance na eleição direta? Na minha opinião, hoje, Rodrigo Maia. Ele é o nome. O nome, na minha opinião, hoje, nesse minuto, quem seria o presidente? Rodrigo Maia. Os outros nomes, Jobim é um nome excepcional, mas talvez já não tenha mais aquele consenso dentro do... Né? Ele não teria interlocução e contato, né? Exatamente, demorou um pouco. Tasso Gereissati, um nome excepcional, né? Uma figura extraordinária, mas talvez também por ser do Senado, né, e a Câmara ser majoritária, talvez o Tasso não tenha jamais esse trânsito. O Fernando Henrique, eu acredito que não queira, e também a idade dele já não permite, né? A ministra Carmen Lúcia, eu acho que não tem nenhuma possibilidade. Ela teria que sair do Supremo para isso? Não, veja só, tem um cenário que ela poderia acabar presidente, que o presidente do Senado já é réu, não pode ocupar a presidência da República, e há um inquérito contra o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Se ele se transformar em réu, também não pode ocupar a presidência da República. Ela vai no tampão. Ela entra para convocar também uma eleição em 30 dias, mas seria presidente, não é? E aí não precisaria sair da presidência. Exercício temporário. Não precisava sair do Supremo Tribunal Federal. Poderia ser candidata. E pode ser candidata, mas ela não tem chance alguma política de ser candidata, na minha opinião, né? Agora, ela poderia. E também tem um outro cenário. Se demorar essa coisa demais, será que o Rodrigo Maia e o Renan, né, ou um ou outro, né, não poderia optar por disputar uma eleição em vez de assumir a presidência da República, que os incompatibilizaria? Então, são muitos detalhes para não é? Numa eleição. Você pode, assim, se você vai ter 10 meses como presidente, você prefere ser 10 meses presidente ou prefere disputar uma nova candidatura de deputado para 4 anos? Porque como presidente não pode ser candidato, não é verdade? Assim o Renan poderia estar pensando também. Então, hoje o cenário é de manutenção do Temer. Se essas coisas se aprofundarem, porque a popularidade de 7%, ninguém consegue sobreviver a isso, né? A minha pergunta é sobre a eleição estadual. A sua também? Para a gente continuar só fazer um nó nesse nacional cenário. E vir para o estadual, então. Na disputa direta,
os nomes que despontam aí. Lula é o líder, pode ser candidato ou pode não ser. Bolsonaro é o nome que parece contrapor de forma mais direta em relação a ele. E outros dois não. Marina, que ainda permanece como um possível nome, e o Dória. Desses nomes aí, você acha que o cenário, a tendência é ficar uma disputa entre eles? E tem o Sérgio Moro. Mas o Sérgio Moro não será candidato, ele não vai deixar a magistratura para ser candidato, né? Eu tenho o Joaquim Barbosa também, Joaquim Barbosa, né? Sim. Agora, o que eu penso, dois candidatos que têm chances reais, três, né, de disputarem isso aí. Lula, porque inegavelmente ele exerce um fascínio sobre a esquerda e sobre a população mais pobre do país, né? Eu acredito que ele deve ter entre 40% ou mais de intenção de voto no segundo turno. Bolsonaro, só que Bolsonaro, se for para o segundo turno, não ganha a eleição do Lula, porque há uma rejeição grande também, assim como há uma aceitação grande, há uma rejeição grande ao nome dele, né? Não vejo chance nenhuma da Marina ir para o segundo turno, né? E se fosse, perderia a eleição, porque ela perde eleitores assim, todo mundo tem vontade de votar na Marina, mas na hora H ninguém vota na Marina. Então, assim, na hora H ela perde os eleitores. Agora, vejo que o Dória, apesar de estar ainda com pouco índice na pesquisa, tem mais chance, por exemplo, do que o Alckmin, né? E o Aécio parece que nesse momento ele tem que se ele for continuar na política, ele tem que tentar ser deputado federal. O senhor falou com respeito aí ao Gereissati e agora fez um bom elogio ao Dória, tá? Uma pegada bem tucana. Não. Assim, eu adoro, pode falar a verdade. Eu gosto muito do Tasso Gereissati. Nunca mais tive contato com ele, mas gosto muito do Tasso. Considero um homem extraordinário, republicano, né? E lamento sinceramente, eu acho que ele seria muito melhor presidente que o Rodrigo Maia, certo? Muito melhor. Conheço os dois. Agora, eu acho que o Rodrigo faz esse jogo melhor com o baixo clero da Câmara, né? Então, você pega o seguinte, vamos usar uma metáfora, né? Chega um gaúcho como o Nelson Jobim pisando em cima de todo mundo. É claro que ele é hábil e tudo, mas assim, a imagem que ele tem, os congressistas têm dele. Tem o Tasso, que muitos acham que é coronel, né? E tem o Rodrigo, que pode chegar para o pessoal e falar, gente, é coisa nossa, não é verdade? Então, é tudo que vamos ficar aqui 1 ano e meio, 1 ano, mas assim, nós vamos participar, vocês vão aqui, vai ter ministro, vai ter isso. Ou seja, na minha opinião, o Jobim e o Tasso são melhores do que, politicamente, melhores que o Rodrigo. Mas o Rodrigo tem mais chance política, numa eventual eleição indireta, de ser presidente que os outros dois. E no cenário estadual, como o senhor avalia essa disputa que tem Ronaldo Caiado, José Eliton, Daniel Vilela e outros nomes? Eu acredito que nós estamos polarizados nesses 3 nomes mesmo. 3 ou 4 nomes, mas 2 nomes vão ter que optar por ser um só, Maguito e Daniel, né? Sim. Eu acho que o Maguito não será candidato a governador. O Daniel tinha muita chance de ser, e tem, porque é um nome novo, e parece que ele vai ser denunciado por Caixa 2, e Caixa 2 já não virou nada, já inclusive em suspensão condicional do processo, né? Porque a pena é inferior a 2 anos, a pena mínima. No Código Eleitoral é diferente, pena até 5, então tudo tem pena inferior. Mas eu acredito que o Ronaldo Caiado é um grande nome. Se fosse hoje a eleição, ele possivelmente seria eleito. Eu acredito que o Zé Eliton é outro grande nome, já tem crescido. Eu vi uma pesquisa hoje da Rádio Jovem Pan, não é isso? Caiado com 29, ele com 20. Essa diferença já foi 30 pontos, hoje está em torno de 10, quer dizer, então mostra que ele também... Beira um empate técnico. Exatamente. Então, assim, é uma coisa muito boa. E o Caiado depende do PMDB. Se o PMDB apoiar o Caiado tem chances reais de se transformar em governador. Se o PMDB apoiar o Caiado mesmo,
não lançar um candidato, eu acredito que parte do PMDB, os Vilela, vão pular fora. Por quê? Porque é uma questão de sobrevivência de grupo político. Eles não vão a reboque do Caiado, né? Então, acho que eles poderiam compor com o governo. Compondo com o governo, poderia reforçar a candidatura do Zé Hélito. Eu acho que aí o Maguito poderia, eu acho que ele faria isso, viria candidato a senador, e o Daniel Vilela... Só vai aumentar a briga dentro da base aí, só a disputa pela uma vaga de Senado está grande. Mas eu acho que é o seguinte, no frigir dos ovos, quem vai disputar é quem tem voto, não é verdade? Então, assim, eleição... Quem tem voto para disputar? Eleição é humildade diante dos fatos. Vamos ver nas pesquisas quem tem, né? Pois é, mas eu acho que Vilmar Rocha, Lúcia Vânia, foi 2 mandatos, que tem 2 mandatos, eles vão concordar com essa tese de que o Maguito potencialmente teria mais votos? Concordar não vão. Agora, vão aceitar, não vão rachar também? Eleição é o tal do realpolitik, né? O Marconi queria o Henrique Meirelles como candidato a senador, não é verdade? Tentou sacrificar a Lúcia não aceitou. Depois tentou sacrificar a mim, que não aceitei. Então, a vontade, a amizade, né, cede ao real, né? E o real é o seguinte, quem é que vai estar em julho em condições de ser candidato mesmo? Não dá racha na base, não? Como o senhor previu racha na oposição, no PMDB, com o Caiado candidato? Isso, o Maguito lá como candidato a senador não racha, não? Digo que não racha. Digo que não racha. A oportunidade de se continuar no poder é agregando, ainda que de fora, alguém que até então foi antagônico. Mas vamos lembrar que o Maguito sempre foi muito dócil, muito sutil, ele faz uma política diferente. Eu digo até que se o Maguito tivesse passado pelo que eu passei, ele não seria caçado. Ele tem amizade com todo mundo, ele não é polêmico, é uma boa figura, inclusive, de se conviver, né? Então, eu imagino o seguinte, o Caiado tem chances reais, o Zé Hélito tem muita chance, pela força do governo, pela sua expressão pessoal, é um candidato, é um intelectual. Eu acho que nós temos que ter gente com sabedoria dentro da política, né? E o Daniel Vilela, se vier, também complica o jogo, se ele for o candidato. Eu acho que desses 3, se os 3 forem candidatos, nós não sabemos hoje, não temos como dizer quem é que vai para o segundo turno. Quais os 2 que vão para o segundo turno? Eles estão bem iguais. Né? Numa possibilidade dessas 3 candidaturas, aí a gente teria uma base por trás de Zé Hélito, outra base, que é a PMDBista sustentando aí Daniel, talvez, e Caiado, sem a base, ele é um candidato competitivo? Aí você me põe numa pergunta que eu sempre vou responder da seguinte forma. O governo, tradicionalmente no Brasil, não fica fora do segundo turno. Então, assim, é muito difícil o Zé Hélito estar fora do segundo turno. Essa é a minha concepção. É muito difícil ele estar fora do segundo turno. Se vai ganhar a eleição é outra coisa, né? Eu acho até que para ele ganhar, ele e os Vilela deveriam ter uma espécie de acordo, ainda que não façam uma composição no primeiro turno, fazer uma composição no segundo turno. Até porque eles têm um inimigo comum, não é verdade? Então, se isso acontecer, pode ser que um dos 2 se torne governador. Agora, se o Caiado tiver o PMDB, a chance dele é real. Obrigado, Procurador de Justiça Demóstenes Torres, ex-senador. Até uma próxima oportunidade, com mais debates, diálogo direto, sem edição, aqui no live do Diário de Goiás e com repercussão também na nossa publicação digital. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Muita participação aqui. Temos vários questionamentos. Vale a pena ir lá, entrar depois, olhar os comentários, porque, na verdade, você tem uma divisão. Não que seja meio a meio, mas você tem uma... Mas é polarizado. Você tem paixão dos 2 lados. Paixão contra, paixão a favor. Então, eu digo o seguinte, eu já fui quase unanimidade a favor. Já fui quase unanimidade contra. Então, agora... Já está dividindo, já está... Já está bom, né? Meio a meio está bom. Está igual aquela história do mineiro, não é verdade? E com o Gaúcho perguntou pro mineiro, né?
O mineiro perguntou para o gaúcho como é que era lá no Rio Grande do Sul e tal. Ele falou, não, lá é tudo homem, tudo homem. E não é, lá é tudo macho e tal e tal. E falou, e lá em Minas? Falou, não, lá em Minas é meio a meio e a gente vive bem. Não é verdade? É verdade. Essa piada há tempo que eu não ouvia. E eu que sou mineiro. Entendeu? Exatamente. Nós mineiros somos espertinhos. E Goiás é muito parecido com Minas. Totalmente. Né? Goiás é um pedaço de Minas. Como diz Tancredo, não sei se Há sou mineiro em Goiás ou se sou um goiano em Minas. Né? Na realidade, vocês é que tomaram um pedaço de Goiás, né? O triângulo, né? Mas também foi por conta da Dona Beija, né? Valeu a pena. Eu solia bem até agora. Assim, agora já começou a ficar estranho com Minas Gerais. Obrigado, até a próxima oportunidade. Até a outra. Muito obrigado. Vacil. Uma excelente entrevista. Vamos com algumas previsões que nós futuramente vamos checar. Pode ser? E olha, vamos ver a repercussão também, né? Porque como o Demóstenes sempre é um personagem controverso, você tem reações que vão desencadeando aí ao longo dos dias também, senador. O senhor também acompanha, fica acompanhando o que acontece, a repercussão, quando dá uma entrevista? O Diogão acompanha para me poupar das notícias ruins. Né? Bom. Diogo, referindo-se a Diogo Luz, né? O jornalista Diogo Luz, que acompanha essa entrevista também. Obrigado pela visita. Obrigado também. Obrigado. Demóstenes Torres. Vacil Oliveira, até breve. Até mais. Viva a Voz é a entrevista do Diário de Goiás que ouve, questiona, com a participação do internauta e que repercute também. Obrigado a você. Até o nosso próximo encontro.